Fala galera, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para contar um sonho que eu tive hoje à noite que foi louco. Nossa, essa noite eu sonhei que o Brasil ficou um caos, ficou uma loucura assim. E o negócio foi tão grande que trouxe resultados que eu nunca pude imaginar. Só em sonho mesmo. Vocês não acreditam. Eu sonhei que os caminhoneiros, eles foram dar uma volta perto do aeroporto de Guarulhos e do aeroporto de Campinas. E acho que algum outro aeroporto em Brasília. No sonho não deu para ver direito. E aí eles estavam dando uma volta lá perto nas imediações, aquelas avenidas de acesso, sabe? E aí de repente, não sei porquê, os caminhões quebraram bem nas avenidas de acesso para os aeroportos. E foi tão doido porque os caminhões começaram a quebrar no mesmo ponto. Então começou a chegar caminhão e eles, tanto na via de entrada como na de saída, mais ou menos no mesmo ponto começou a quebrar. E eles pararam lá, os caminhoneiros desciam nos caminhões, tentavam descobrir o que era, abriam o capô lá e olhavam o motor, não sabia. Eu não sei, estava faltando uma mangueira, uma peça, alguma coisa que não fazia o caminhão funcionar. E aí começou aquela confusão, porque tinha caminhão que os primeiros que começaram a dar defeito, eles iam para o acostamento, para não travar a via, né? E aí os outros que deram defeito próximo, não tinha como ir para o acostamento, acabou parando no meio da pista, e assim, fecharam todas as faixas, e ninguém conseguia passar, porque os caminhões deram defeito justo ali, naquele ponto. E aí os caminhoneiros ficaram sem saber. Talvez o problema fosse das estradas, porque o governo, sei lá, não cuida bem das estradas, e aí dá trepidação, solta peça, mangueira, não sei. Eu sei que os caminhoneiros não sabiam o que fazer porque quebrou o caminhão deles. E aí começou a aglomerar muito carro, porque o pessoal estava querendo ir viajar, o pessoal querendo sair do aeroporto, assim, virou um caos, né? Porque ninguém conseguia passar. E era muito caminhão quebrado, muito. E aí a polícia chegou para tentar resolver a situação. Os policiais acharam que os caminhoneiros tinham feito aquilo por querer. Os caminhoneiros, lógico que não, né? Porque não tem como. Até porque se o caminhoneiro fosse esperto dessa forma, não seria caminhoneiro, ia ser político. Mas como os caminhoneiros não sabiam por que tinha quebrado tudo aquilo, os policiais não podiam fazer nada. A única coisa que podia se fazer era tentar chamar guincho para tirar os caminhões. E aí a confusão foi maior, porque como os caminhões estavam parados em todas as faixas, tanto na ida quanto na volta, o guincho não conseguia chegar lá para tirar os caminhões, porque parou as vias todas de acesso para o aeroporto. E aí não tinha como o guincho chegar para tirar caminhão nenhum, nem como movimentar caminhão. Caminhão pesado, grande, não tinha como mexer com nada. E aí os caminhoneiros começaram a ficar tristes, né? Pô, não queria que isso tudo acontecesse. Os policiais acharam que era muito estranho todos os caminhões quebraram no mesmo lugar, mas os caminhoneiros só foram sinceros: olha, eu não sei, foi fatalidade, Deus que quis que quebrasse aqui, Jesus, ou até mesmo o governo, porque se quebrou todo mundo no mesmo lugar, tem alguma relação com a estrada, com a rua, com a pista, com o asfalto, sei lá o que. Se não for isso, é Jesus. E os policiais realmente não tinham o que fazer. Inclusive não tinha nada juridicamente para poder falar mal dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros simplesmente não tinham motivo real para que aquilo acontecesse. E aí os caminhoneiros, com essa eventualidade, com essa casualidade, acabaram atrasando voos de pessoas que estavam querendo sair do país. Às vezes tinha empresários que estavam precisando pegar avião porque iam para reuniões, e tinha empresas que tinham investido dinheiro para funcionários viajar, pessoas que tinham pago passagem para viajar. Todas as pessoas ficaram revoltadas porque não puderam embarcar.
Só que elas não podiam reclamar com os caminhoneiros, porque os caminhoneiros não têm culpa, coitado. Como eles iam saber que ia dar defeito justo ali? Então eles ficaram revoltados com o governo, porque a culpa só podia ser do governo. Para parar todo mundo no mesmo lugar, e a pista deve ter algum problema. Então eles foram atrás do governo para reivindicar uma pista melhor. Ou que o governo resolvesse a situação, porque, não pode uma coisa dessa. E aí os caminhoneiros continuaram esperando uma solução para o problema que eles também tinham, porque eles não sabiam qual era o problema, que o caminhão estava parado. Aliás, nenhum caminhoneiro é mecânico, né? Então não tem como eles saberem. Assim como nenhum policial é mecânico, não tem como ele adivinhar qual foi o problema. E aí a coisa foi só aumentando, e tinham empresários que vinham de outros países, pessoas que vinham para seus compromissos, reuniões, e não conseguiam de forma alguma chegar nos seus destinos, porque as duas vias, tanto de entrada quanto de saída do aeroporto, estavam paradas. Os aviões que iam pousar naquele aeroporto tinham que ser desviados para outros aeroportos, para pousar em outros aeroportos, para poder conseguir chegar e pousar aqui no Brasil. Eles conseguiam pousar calmamente. A sorte é que existe uma lei, né, que faz com que os aviões não voem com combustível limitado. Então isso favoreceu também para que eles pudessem pousar em outros lugares nesse sonho. E aí eles pousaram e todo mundo ficou bem, mas chamou a atenção do planeta inteiro essa situação. E as pessoas começaram a pensar que os caminhoneiros estavam insatisfeitos com o governo. Mas lógico, a gente sabe que não é isso, porque até no meu sonho o governo era um governo excelente, que ajudava o povo, que cuidava do povo, e não tinha como os caminhoneiros do meu sonho estar chateados com o governo, não tinha como. Mas a mídia com certeza pensou que foi isso, e aí começou a passar na televisão e tudo mais, e eles tinham receio até de ter o mesmo problema nas avenidas ou rodovias de acesso aos portos. Você imagina só se no caminho dos portos acontece o mesmo problema para as rodovias que chegam nos portos. Todas as mercadorias que têm contratos para ser enviadas para outros países vão parar antes de chegar nos portos, e aquelas que chegaram, que têm prazo para chegar nos clientes, aqueles equipamentos, máquinas que as empresas estão esperando para poder produzir, não conseguem sair porque as rodovias estão travadas. Tudo por causa de um problema provável na rodovia, que fez vibrar os motores dos caminhões e parar tudo isso. É uma coisa triste, hein? A sorte que isso foi só um sonho. A sorte. Porque se isso realmente acontecesse, ia ser uma coisa muito, muito difícil de lidar. Seria difícil porque não teria como nem o jurista processar caminhoneiro, porque o coitado não tem culpa do que aconteceu. Se uma peça caiu, uma mangueira, que culpa ele tem nessa história? Nem o advogado conseguiria fazer nada. O governo não tem como ficar bravo com os caminhoneiros, que o coitado não tem nada a ver com a história, está só ali sofrendo por uma casualidade. E ainda assim, por o problema ser tão grande, o governo teria que tentar resolver o problema. Ou eles teriam que achar o defeito na rodovia que causou esse problema, ou teria que se trocar de governo para que o próximo pudesse descobrir. Não sei. Ainda bem que foi só um sonho e que, lógico, nenhum caminhoneiro passou por esse problema, né? Então a gente tem que ficar feliz que as coisas estão normais, não há problemas nenhum, até que eu saiba, nas avenidas e rodovias dos aeroportos. E quando eu acordei, me senti aliviado por ter sido um sonho. Porque um problema desse tamanho, que fosse, sei lá, em 2 aeroportos do Brasil, 3, acho que desse tamanho derrubaria até o governo, viu? Graças ao bom Jesus, que esse tipo de coisa não acontece e foi só um sonho. Queria só compartilhar com vocês, galera. Um abraço.